Hoje a leitura é para o signo de Leão. Lembrando que a leitura não vai bater para todo mundo desse signo. E o meu contato para leituras particulares vai estar na descrição e nos comentários. Já mostro a outra carta que tá ali em cima, tá? Então, de cabeça para baixo, baralho. Estão se sentindo ansiosos? Então, signo de Leão, vocês estão ansiosos? Que eu notei que eu embaralhei um pouco mais rápido, as cartas caíram um pouco da minha mão. E aqui eu perguntei a energia principal da situação, né? E aqui a roda da fortuna vem falando de uma instabilidade tanto na situação, que de uma hora tá de um jeito e depois muda tudo, tá tudo bem, depois fica tudo ruim e vice-versa. Mas também pode estar falando do seu emocional, do seu mental, porque aqui saiu a carta dos pensamentos obscuros. Então, você pode estar se sentindo assim, será que eu faço isso? Ou será que eu faço aquilo? Mas e se eu deixar de fazer? Porque aqui vocês estão vendo que é um labirinto, então a sensação é que onde quer que ele olhe, ele vai dar de cara com a parede e tá tudo escuro, e ele não enxerga, ele precisa sair. Então a roda da fortuna tá trazendo uma coisa de... Você pode também estar maquinando muitas coisas, né? Com esse monte de engrenagens. Você tá querendo fazer com que as coisas funcionem, mas ao mesmo tempo você tem medo, porque você sente o tempo passando e as coisas não se movimentam como você gostaria. Aqui, como é que você tá lidando com a situação? Aqui você tá se esforçando muito, pelo menos nesse momento, para se segurar. Talvez enquanto você não sabe o que você deve fazer, você tá se segurando. E aqui tem sentimento recíproco, né? O 2 de copas. Você tá se segurando ou para não se movimentar, ou então você tá se esforçando muito para segurar essa parceria. Se você não estiver afastada, ou então você até tá meio estranho, assim, com a pessoa que você tá lidando, mas vocês estão juntos, você pode estar querendo segurar com todas as suas forças essa relação para você. Tentando, assim, se manter calma para não deixar as coisas saírem do seu controle, mas por dentro aqui, provavelmente você está com a mente muito bagunçada. Aqui um conselho. A temperança é justamente você se reequilibrando, você retomando ali o seu estado normal de mente, vamos dizer assim. E o conselho talvez você precise de ajuda para isso. Porque
por mais que seja uma combinação de reconciliação, então se aparecer a oportunidade, essa carta fala de cooperação, de você ter uma atitude branda com a pessoa, você não brigar, você colaborar. Mas essa carta também tá falando muito sobre ajuda externa. Porque o Três de Ouros são pessoas experientes ajudando alguém. E essa ajuda de fora pode ser através de um remédio, pode ser através de uma alimentação, alguma coisa do tipo. Veja se é o caso de você fazer um tratamento. Por exemplo, com remédios. Se você estiver sentindo muito desequilibrado no sentido da ansiedade, às vezes é necessário tomar remédio por um período, só para você se acalmar, se segurar. Porque aqui se você tá segurando é porque as emoções elas estão muito conturbadas. E aqui me veio essa coisa de tomar um remédio por causa do líquido das taças, né? De repente você tomar uma água, um chá calmante, alguma coisa do tipo, depende do nível, né, de ansiedade em que você tá. Então, ou às vezes conversar com alguém para você ir amornando, abrandando as coisas que estão se passando. Mas é importante aqui você procurar uma ajuda para se restabelecer. A ajuda pode ser de várias maneiras. Se você não tem acesso a um psicólogo, psiquiatra, muitas vezes a gente consegue um acesso gratuito, mas vamos dizer que nesse momento não dá. Como eu falei, você pode tomar um chá que não tenha grandes contraindicações, né? Toda planta também tem contraindicação. Você pode fazer uma meditação na sua casa, isso também vai te reequilibrar. Ouvir alguém que você gosta falando. Aqui é a situação. É uma parceria que você não tá enxergando as coisas. Pode ser pela infantilidade dessa pessoa, ou porque você sente que a relação ficou mais frágil, ou porque ela tá mais inicial. Você tá querendo ter os bons momentos ou voltar a esses bons momentos, mas você não tá nem conseguindo enxergar como isso vai ser possível. E aqui o que você não está enxergando? A lua, ela, além de falar de medos, angústias, paranoia, ansiedade, às vezes depressão, ela também fala da gente não estar enxergando claramente. E a gente tem um Rei de Copas. Então, se a sua pergunta é, essa pessoa, será que ela gosta de mim? Parece que se você tá muito assim, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa gosta. Isso aí é o Rei de Copas, o 2 de Copas. Então, assim, se esse é seu medo, essa pessoa gosta. É isso, essa pessoa gosta de você, se você está se identificando com a leitura. Mas ou essa pessoa mesmo pode ser um pouco confusa, um pouco bipolar, se atrapalhar nas atitudes dela pelos próprios medos e inseguranças. Ou então, ou as duas coisas, você também tá nesse estado de não tá enxergando e tem medo da pessoa tá saindo com alguém ou da pessoa não tá com você. Mas a lua fala muito de situações que a gente tá distorcendo as coisas. E aqui eu acredito que você esteja distorcendo pro negativo devido aos seus pensamentos ruins, né? Essa ansiedade toda que apareceu. Então, tome cuidado. Se você tá pensando assim, mas... Porque às vezes a gente vê a leitura de tarô, mas a gente fica, mas será que é mesmo? Eu vou ver outra. E aí uma dá positiva, outra dá negativa e a gente fica sem saber o que fazer. Nesse caso, siga aqui o conselho de você se cuidar, conversar com alguém, fazer alguma coisa pra você ficar bem, por quê? Porque nesse momento você vai enxergar claramente, quando você acalmar. Porque essas nuvens, esses pensamentos negros, eles estão aí por causa da mente bagunçada, o emocional bagunçado. Então, quando você conseguir acalmar um pouco, você vai enxergar. Se você tá com medo, não, mas será que eu não tô me iludindo? Você vai enxergar as coisas claramente, se tem algo que você acha que você tá se iludindo. Mas aqui eu vejo que é mais uma questão de medo e insegurança do que uma coisa real. Então, aqui é questão de você achar a segurança primeiro em você.
para não se desestabilizar com algum comportamento ou falta de comportamento da outra pessoa. Mesmo quando a pessoa ela age de uma maneira que não tá certa, digamos assim, que você não gosta, você não é obrigado a aceitar, a ficar. Mas talvez isso esteja te afetando demais, a maneira com que essa outra pessoa tá agindo. Essa força talvez seja também você querendo falar um monte de coisa, você querendo talvez perguntar, ou cobrar, ou qualquer coisa assim, você tá se segurando pra não acabar falando demais. Ou pode ser você também querendo segurar essa pessoa porque você sente que ela pode estar fazendo algo, ou que ela tá se afastando, e aí quanto mais você tenta chegar perto, mais essa pessoa se afasta. Ou às vezes nem tá acontecendo nada, você só tá muito preocupada ou preocupado. E aqui a tendência futura, o pendurado com 7 de paus. O pendurado também, ele nem sempre enxerga as coisas do melhor ângulo, porque ele ainda tá preso em pensar como as coisas foram, como as coisas deveriam ser, e tá numa posição de sofrimento, mas sempre traz a oportunidade de você enxergar as coisas direito, enxergar claramente, porque aqui tem a carta da lua, mas o pendurado é uma carta de muita iluminação espiritual. Então, se você se voltar para sua espiritualidade, para cuidar das suas emoções, isso aqui vai se acalmar. Porque por mais que aqui na tendência não pareça tão positivo, a gente tem que lembrar que o tarô mostra a tendência devido às atitudes e sentimentos atuais. Então a tendência é essa, mas essa parte aqui, na maioria das vezes, é muito mutável ou contornável. A questão é o que está causando esse resultado aqui, que é aquela relação assim que as coisas estão meio paradas, que você sente que a pessoa tá meio fechada, ou você começa a se fechar para a pessoa também, e cada um olhando mais para o seu ponto de vista, e nisso podem surgir as brigas. Então fique atento a isso, tá bom? E aí, de repente, você pode alterar esse resultado, muito possivelmente. Tem cartas e momentos que a gente precisa passar, mas por quanto tempo vai durar, ou se a gente realmente precisa passar, vai depender muito dessa questão de como que a gente está internamente, tá bom? Até a próxima leitura.